Dinheiro para educação. O Ponto Poder de hoje mostra que prefeituras cearenses estão pagando até mais do que 13 salários para professores e explica por que isso acontece. E os assuntos polêmicos que ficaram para 2022 na Câmara Municipal de Fortaleza e na Assembleia Legislativa. É o que a gente vai te mostrar a partir de agora. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao primeiro Ponto Poder de 2022. É um prazer contar novamente com a sua companhia por mais um ano aqui conosco. Muito obrigado, chega mais que o programa está só começando. Hoje sim a minha amiga Jéssica Welma, que está em casa, mas certamente acompanhando o programa conosco, logo está de volta, mas eu estou muito bem acompanhado aqui pelo também meu amigo Wagner Mendes. Wagner, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Muito obrigado, ele. É um prazer estar aqui no Ponto Poder nessa noite. É isso, muitos assuntos hoje para você que está em casa e a gente começa falando de uma boa notícia para muitos profissionais da educação nesse início de ano, o pagamento do abono do Fundeb. É o seguinte, a gente sabe que pela legislação, os municípios eles precisam investir pelo menos 70% dos recursos do Fundeb, aquele fundo destinado à educação, para a valorização do magistério. Quando há algum tipo de sobra, esse recurso precisa ser distribuído entre profissionais da área. Aqui no Ceará, mais de 40 prefeituras já confirmaram o rateio de recursos do Fundeb e o pagamento do abono para profissionais da educação, sejam professores ou outros servidores da área. A Jéssica Welma mostra para a gente como é que isso tem acontecido. O município de Sobral é referência na educação básica no Brasil e, apesar da crise com os últimos anos de pandemia, deve refletir essa boa gestão no rateio de recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. A expectativa da prefeitura é de que cerca de 45 milhões de reais sejam divididos entre os servidores da educação no município. O abono do Fundeb já é uma tradição entre dezembro e janeiro. Por lei, os governos estaduais e municipais precisam destinar a professores e outros profissionais da educação o mínimo de 70% dos recursos do fundo. Há casos, como o da Prefeitura de Uruoca, na região norte do Ceará também, que anunciou o 20º salário aos professores. As sobras, no entanto, não são a regra. Há prefeituras onde não houve sobra de recursos. Isso varia conforme o salário dos profissionais no município, a quantidade de contratados e temporários e outras políticas públicas desenvolvidas na área. Além das prefeituras, o governo do Ceará também vai dar abono aos servidores da educação. Em anúncio na semana passada, o governador Camilo Santana, do PT, disse que o abono será pago até 15 de janeiro. É isso, olha, considerando apenas os professores nesse rateio, a Associação dos Municípios do Estado do Ceará, a APRECE, prevê aí que cerca de 70% dos municípios cearenses precisariam pagar o abono do Fundeb a profissionais da educação, aos professores. Acontece que uma lei federal foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro já no finzinho do ano passado e essa lei amplia o rol de profissionais que podem também ser beneficiados com a distribuição desse dinheiro. O problema, William, é que esse dinheiro, o período de vigência dessa lei não está tão claro assim. Então, as prefeituras elas vão precisar fazer um novo cálculo, porque ninguém sabe se ele vai valer para 2021 inteiro, se vai pegar também 2022. Então, a expectativa da Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará, da APRECE, é que esse valor desse abono ele pode cair, inclusive. A gente preparou aqui uma tela para você ver como é que está a situação desses municípios em relação ao rateio desse dinheiro para os professores. A gente preparou esse telão, já são 29 municípios que confirmaram o pagamento. 14 municípios, eles se preparam para o pagamento. Ainda não definiram ainda, porque tem a questão em relação à aprovação de lei, alguns trâmites ainda que precisam ser concluídos a partir dessas prefeituras. Na próxima tela, a gente tem mais informações em relação à divisão desse Fundeb, que é justamente os municípios que estão confirmados, né? Você vê aí Aquiraz, Aracati, Ararendá, Barreira, Beberibe, Camucim, Cruz, Eusébio, Granja, Groaíras, Guaiúba, Icó, Ipueiras, Iracema e Taitinga. Temos uma segunda tela também, ao todo são 29 municípios e aí você vai poder acompanhar, inclusive, todas essas informações de todos os municípios que já estão com definição em relação a esse dinheiro no site do Diário do Nordeste.
É isso, Wagner. A gente continua falando desse assunto, mas agora recebendo duas participações aqui no Ponto Poder para continuar discutindo esse assunto que acaba impactando muita gente e interessa não só a profissionais da educação. É por isso que nós recebemos, já estão aqui conosco, o secretário da Educação do município de Sobral, na região norte do estado, Herbert Lima, e também o presidente do Sindicato APEOC, que representa os professores no Ceará, o professor Anísio Melo. Sejam muito bem-vindos, professor Anísio, Herbert, muito obrigado pela participação dos dois aqui conosco no Ponto Poder. Eu começo então já perguntando para o Herbert Lima, que é secretário da Educação lá em Sobral, que é município referência nos índices de educação, não só aqui no Ceará, mas em todo o país. A partir da realidade de lá, que é um município que tem 46 milhões, o senhor pode me confirmar, Herbert, né, para esse rateio do Fundeb, mas que, enfim, reflete uma realidade que também precisa ser seguida por outros municípios, mesmo que com montantes inferiores. Para quem está em casa entender, como é que é feito esse cálculo pela gestão municipal, né, do rateio, como é que esse valor, essa sobra, ela é calculada e quais são os critérios da distribuição que o município adota para os professores e para os outros profissionais da área, Herbert? Olá, obrigado. Agradeço pelo convite, participar desse momento com vocês, desse debate, cumprimentar também o presidente Anísio. Na verdade, aqui no município de Sobral, especificamente, primeiro é importante destacar que desde 2017 o município tem feito uma série de planejamentos e a realização de concursos públicos para professores efetivos, né? Então, de 2017 para cá, foram mais de 700 professores que ingressaram na carreira, foram concursos públicos periódicos que permitiram que a prefeitura tivesse um plano e uma organização com metas e um planejamento para a boa execução da sua folha de pagamento. Paralelamente a isso, nós também criamos processos meritocráticos para a seleção de professores temporários, além de servidores efetivos, com o crescimento do número de escolas que foram inauguradas e com a ampliação do tempo integral, a presença, a participação, o ingresso dos professores temporários também é de grande importância, mas esses processos de seleção e o concurso público nos permitiram, inclusive em anos anteriores, também fazer o pagamento desse abono salarial. Como você destacou muito bem, esse ano são mais de 46 milhões de reais, vão ser beneficiados aproximadamente 2.800 profissionais que vão estar recebendo esses valores referentes ao abono agora sexta-feira, dia 7 de janeiro, e além de professores efetivos temporários, nós também iremos beneficiar diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, secretários escolares, auxiliares de serviços educacionais, agentes administrativos das nossas unidades escolares. Então, são todos os profissionais do magistério, prioritariamente contemplando aí o percentual obrigatório, que você destacou muito bem, do novo Fundeb de 70%, mas também dando a oportunidade de alcançar esse abono para outros profissionais da área administrativa, tendo em vista a nova lei. No caso dos critérios, nós criamos alguns critérios de proporcionalidade que levam em conta qual atividade que o servidor desenvolve, a carga horária diária do trabalho e o tempo efetivo do exercício dessas atividades durante o ano de 2021, que é o ano de referência base para o pagamento desse abono. Então, no nosso caso específico, a nossa projeção é que a gente vai ter profissionais recebendo acima de R$23 mil, alguns com 17º, 18º, 19º, até 20º parcela remuneratória, se fosse proporcional a um salário, e isso se deve tanto em relação a essa questão do planejamento e da execução orçamentária, como também do repasse do Fundeb esse ano, pelas questões relacionadas à pandemia e também pela nossa ampliação do número de alunos em tempo integral, também fez com que esse repasse ele fosse ampliado. Professor Anísio, eu queria fazer uma pergunta aí para o senhor. Foi aprovado, está em vigência já uma lei que acrescenta a quantidade de profissionais para receber esses recursos, né, de 70% do Fundeb. Este ano de 2022 também encerrou-se aí a proibição do reajuste desses profissionais. Como é que o senhor acredita que haverá tipo um receio aí para
Por fim, o senhor acha que existe esse risco do fim desse abono para esses profissionais diante desse cenário? Bom, eu queria primeiro agradecer o convite a você, William, Wagner, e ao nosso secretário de Educação, Herbert Lima, que faz um excelente trabalho no município de Sobral, sendo referência para todo o Brasil. Bem, eu acho que há uma certa confusão em relação a rateio, raspa-taxa, abono, 14º, 15º. A nossa busca, desde o momento que nós conseguimos aprovar o novo Fundeb, a nossa busca sempre foi garantir a valorização de todos os profissionais da educação. Então, foi luta da CNTE, dos sindicatos, dos movimentos, da própria Undime, nós colocarmos o conceito de profissionais da educação para valorizá-los enquanto profissionais especiais para a nossa trajetória de desenvolvimento. Então, quando a gente tira de 60% no mínimo para 70% a aplicabilidade para os profissionais de educação, o nosso objetivo é que essa aplicação seja feita dentro das carreiras, dentro dos salários. Esse é o objetivo maior. O rateio, o abono, o raspa-taxa, ele é uma situação excepcional. E foi muito mais excepcional no ano de 2021, exatamente o ano em que se inaugura o novo Fundeb, se agrega mais recursos e, ao mesmo tempo, tem um refluxo em relação a investimentos, muitas vezes da própria manutenção, devido à crise pandêmica. Então, essa sobra, como está sendo chamada, ela é uma excepcionalidade. E ela ocorrendo, ela tem que ser aplicada para todos os profissionais de educação. Nós já tínhamos esse entendimento. O que houve foi uma demora na regulamentação, e o que nós questionamos é a utilização de todos os servidores na folha de pagamento desde o início da aprovação do novo Fundeb. Nós temos uma posição, que é da Confederação, que essa correspondência em folha só poderia ocorrer a partir da publicação da lei federal, que é uma lei regulamentadora. Ela é fruto do debate do novo Fundeb, fruto do debate no Congresso Nacional e efetivada através da sanção do presidente. Então, a nossa preocupação é que esses recursos sejam bem tratados, né? Como a Sobral, vários municípios, como o próprio governo estadual. Eu estou aqui na Secretaria de Educação, num espaço aqui cedido, após uma reunião, né, para dizer que o Estado do Ceará, né, vai disponibilizar 136 milhões para esse rateio. Mas antes dos 136 milhões, que vão beneficiar cerca de 30 mil servidores da educação do Estado do Ceará, da rede estadual, do período de 1º de fevereiro a dezembro de 2021, que poderá gerar, no mínimo, 90% da remuneração para cada servidor, da sua remuneração. Nós fizemos isso no Estado após garantirmos a aplicação de mais de 45 milhões do Fundeb 2021 dentro da carreira. Garantimos promoções, atualizando as promoções, os professores magistério terão ganho de 10% a 15%, já efetivado no mês de dezembro, pagando os retroativos. Então, para nós, o rateio ele deve ser o ato final após o Estado ou o município poder ter um planejamento de aplicabilidade desses recursos, principalmente na valorização, como o secretário F colocou, no concurso público, na carreira, no piso, né? na valorização do servidor e agora de todos os profissionais de educação. Então, para nós, o nosso receio é que algumas prefeituras queiram utilizar isso para macular, para onerar a folha de pagamento e, consequentemente, pode nos trazer uma discussão para 2022. Queremos todos incluídos, achamos que os 70% tem que incluir todos os profissionais de educação, mas queremos que essa inclusão seja dentro da valorização do piso da carreira, entendendo que 70% é o mínimo, né? Não é o máximo. Então, apontar para isso é necessário responsabilidade. E nós queremos, sim, onde há rateio, que ele seja feito, e aonde não ocorrer rateio,
que as prefeituras possam comprovar que aplicaram corretamente os 70% durante o ano 2021. Tá aí, importantes esclarecimentos do professor Anísio, do Sindicato APOC, e também do secretário Herbert Lima, lá de Sobral, inclusive com informação importante aí para muita gente, que é sobre o abono a ser pago pelo governo do estado, 146 milhões, número trazido pelo professor Anísio. 136 milhões. 136, isso mesmo. Muito obrigado, professor, pela correção. Nosso tempo está encerrando por aqui. Agradecemos desde já a participação dos dois, professor Anísio Melo, secretário Herbert Lima. Muito obrigado pela disponibilidade, pelas informações trazidas para quem está em casa aqui no Ponto Poder. Um bom trabalho para vocês. Um abraço. A gente vai agora para um intervalo rapidinho, Wagner, mas daqui a pouco tem uma entrevista com o presidente da OAB aqui no Ceará, que acabou de ser empossado para mais 3 anos à frente do cargo, o Erinaldo Dantas. Daqui a pouco, não sai daí. Olá, Ponto Poder de volta. Ontem, William, a OAB, ela impulsou, a OAB Ceará impulsou a nova diretoria para o comando da entidade pelos próximos 3 anos. Quem segue à frente da entidade é o presidente Erinaldo Dantas, que foi eleito no ano passado, e a gente recebe aqui o presidente para conversar um pouco conosco, para falar um pouquinho sobre as próximas ações. Doutor Erinaldo, muito obrigado por o senhor ter topado conversar conosco no Ponto Poder. Boa noite, o prazer é todo meu, uma honra estar participando com todos vocês. Presidente, o senhor falou muito durante a sua gestão, aliás, durante a campanha agora, né, que o senhor foi reeleito, de unidade de classe, né, da entidade, em meio a um cenário de polarização que a gente vive no país. Qual é o papel da OAB, principalmente agora que a gente está em ano 2022, ano eleitoral, para que essa unidade ela aconteça, né, para que essa polarização ela seja minimizada diante do cenário político que a gente vive? Infelizmente, a gente está vivendo uma situação que as famílias, até mesmo nas festas de finais de ano, tradicionais pela confraternização, para que fala de política, deu briga em todo canto. Então, isso deve se acirrar ainda mais esse ano, e eu acho que o papel da ordem deve ser uma catalisadora da união. Nada de discurso pregando separação, manda o lado A ou o lado B, o contrário. Respeitando a opinião diversa, funcionando como uma catalisadora da democracia. Respeitar o resultado das urnas. Cada um tem o direito de pensar e falar o que quiser, respeitar o resultado das urnas e seguir à frente unidos. O que nos une é muito mais forte daquele que nos separa. Doutor Erinaldo, a questão da representatividade esteve presente na eleição da OAB, não só aqui no Ceará, mas também em outros estados do país. Pergunto para o senhor, então, em que medida a diversidade, a representatividade, a inclusão, essas são preocupações a serem priorizadas nessa nova gestão do senhor à frente da ordem? É uma coisa bacana, que partiu aqui do Ceará, partiu aqui de Fortaleza. Fizemos a Conferência Nacional da Mulher Advogada em Fortaleza, saiu daqui a proposta que foi aprovada. Todo o Brasil só seguia a proposta do Ceará de colocar 50% de mulheres em todos os cargos da chapa, os cargos que foram eleitos. A gente também já teve essa preocupação, inclusive com a nossa escola, de metade dos professores e palestrantes serem mulheres. Então, a inclusão não apenas de gênero, mas a inclusão dos jovens, inclusão dos negros e também da advocacia do interior do Estado. A gente tem essa preocupação para que a gestão ela tem que refletir aquilo que nós temos da base, ou seja, os representantes têm que espelhar os representados. A gente tem essa preocupação para que a gente possa oferecer a maior representatividade e que aqueles discursos que são de todas as classes possam ser objeto de discussão aqui na gente, não só por essas categorias, mas entre os advogados penalistas, os previdenciários, os tributaristas, enfim, todas as áreas representadas ao longo de toda a gestão. Presidente, a gente está enfrentando aí uma pandemia, né? Os números agora estão voltando a ficar mais fortes com a nova variante, e o assunto do passaporte da vacina, ele tem sido uma polêmica, né, nos últimos dias. Como é que o senhor tem avaliado, o senhor, enquanto presidente da OAB Ceará, essa questão do passaporte da vacinação no judiciário e entre os advogados, né? O que é que a entidade ela tem, qual a participação da entidade em relação a isso? O senhor concorda com o passaporte da vacina? Como é que está acontecendo esse diálogo internamente? Vamos lá, o direito ele regula a conduta humana, a vida
em sociedade. E aí a gente está vivendo um novo momento em que é necessário regular essa situação. É fundamental que a gente, com base em normas técnicas, a gente pode trabalhar com achismo, a gente não venha a impedir pessoas de exercerem a sua função. Por exemplo, mulheres grávidas que não puderam se vacinar. Elas não vão poder advogar, porque só vai poder entrar na repartição pública se você estiver vacinado. Quem for, porventura, alérgico à vacina, não vai poder frequentar na repartição pública. Então, a gente tem que tomar uma cautela. Eu sou favorável à vacina, tomei as doses da vacina, minha família toda se vacinou, eu defendo a vacina. O que a gente não pode, por exemplo, é impedir que essas pessoas possam trabalhar. É necessário que as repartições públicas haja um rigor sanitário. Para um restaurante, por exemplo, para uma festa, aí não. Aí sim a gente pode ter um rigor maior, porque no restaurante, por exemplo, as pessoas tiram as máscaras. Aí existe um risco maior de contaminação. Mas em ambientes em que a gente consiga permitir um controle sanitário à base de máscara, à base de obstáculos, de acrílico, o que seja, a gente não pode pedir às pessoas de trabalhar. Então, eu tenho essa preocupação. É necessário que a gente tenha, sim, um rigor, que a gente venha estimular a vacinação, para que a gente não crie uma ditadura disso e venha agir de forma ilegal, excesso desse controle. Eu acho que é importante a gente encontrar, através de normas técnicas, um equilíbrio em relação a isso. Para finalizar nossa conversa, doutor Irinaldo, pergunto para o senhor como é que a OAB tem acompanhado esse processo de retomada, né, inclusive no judiciário, né, nesse cenário de pandemia, e como é que a entidade tem orientado os advogados, porque foi sim uma classe, assim como tantas outras, afetadas pela pandemia na sua atuação. Então, nesse momento de nova gestão, ainda com a pandemia inspirando cuidados, quais têm sido as preocupações e as orientações da entidade? A OAB ela trabalhou fortemente para poder auxiliar o exercício da advocacia, nesse momento de pandemia, através de videoconferência, através de canais online, como o WhatsApp Business. Mas o que a gente não pode permitir nesse momento é que a gente permaneça sem justiça presencial. É necessário, por exemplo, que em certos procedimentos, como, por exemplo, a audiência de custódia criminal, o juiz verifique se o preso não foi torturado, se ele não foi machucado, se ele não está sofrendo nenhum tipo de coação. Isso você só consegue numa audiência presencial. Algumas ações cíveis que envolvem direito de família, é fundamental que o juiz esteja presencialmente com as partes. Enfim, um júri, por exemplo, é necessário que seja feito o julgamento presencial. Você não está julgando das ticárias, está julgando o indivíduo, você só consegue fazer essa análise de forma presencial. E a preocupação da ordem é que com essa variante se venha atrasar o processo de retomada dos fóruns. O que a gente quer é que haja um controle sanitário, mas que os fóruns voltem a funcionar de forma presencial. Mais uma vez, a OAB mantém uma preocupação excessiva. Antes de começar aqui o programa, vocês viram que eu estava de máscara, eu tive esse cuidado de, aqui na OAB, todos ficarem com todo o rigor sanitário, mas a gente não pode impedir que as instituições funcionem, e justiça é um serviço essencial, tanto quanto os hospitais. Então, se os hospitais não podem fechar durante a pandemia, a justiça não pode fechar. Vamos colocar um rigor sanitário, aquele mesmo que seja aplicado em um hospital, para que a justiça funcione. Então, a gente tem essa preocupação de que essa nova variante, que nós temos muita cautela e muito respeito, para não vir impedir a retomada do Poder Judiciário. Ok, doutor Irinaldo, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Ponto Poder. Boa sorte na sua nova gestão à frente da Ordem dos Advogados aqui do Ceará. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Bom, a gente muda de assunto agora porque começo de ano é aquele momento de olhar para frente, olhar para o que vem por aí. Na Assembleia Legislativa e também na Câmara Municipal de Fortaleza, uma série de pautas pendentes do ano passado devem dar o tom aí das discussões entre deputados estaduais e vereadores. Quem traz essas pautas para a gente é o repórter Felipe Azevedo, já está aqui com a gente, olha só. Felipe, seja muito bem-vindo ao Ponto Poder, muito obrigado pela sua participação. Começando pela Assembleia Legislativa, Felipe, o que ficou pendente do ano passado que deve aí dominar os debates, além, claro, da eleição? Oi, William. Oi, Wagner. Boa noite para todo mundo. Olha só, não é só a eleição que deve dar a tônica das pautas polêmicas, das discussões mais acaloradas e mais polêmicas na Assembleia Legislativa aqui do Ceará no ano que vem. A gente tem uma tela para mostrar mais detalhadamente como é que vai ser, como é que a gente está pensando que vai ser, né, nossa perspectiva da nossa avaliação desses temas mais polêmicos. A gente já tem a tela aí para vocês verem. Na Assembleia Legislativa do Ceará, a primeira coisa que a gente pode contar é o orçamento impositivo. Esse orçamento, ele destina, né, 1,5 milhão de reais
para cada parlamentar, para que ele consiga colocar emendas obrigatórias para os municípios. E essa é uma pauta, inclusive, que é uma pauta antiga, né? Um pleito antigo desses parlamentares. Então, a perspectiva é que o orçamento impositivo, que já havia sido pautado no ano passado, seja efetivamente discutido e votado nesse ano já, a partir da volta do recesso do Legislativo. Também a CPI das associações militares, né? Essa CPI começou em agosto do ano passado e ela investiga algumas associações militares que teriam participado e financiado também, de acordo com as suspeitas dos deputados, teriam financiado os motins de 2020, os motins militares, as paralisações militares aqui no Ceará. Além disso, por fim, tem também a discussão do regimento interno da Assembleia Legislativa, que também já há comissão aberta para a discussão desse regimento, mas acabou que a pandemia adiou essa discussão e a expectativa também é que cause polêmica, cause debate entre os parlamentares e possa ser discutida a partir desse ano na Assembleia. William. Felipe, e na capital, aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, também tem assunto para debate, no mínimo polêmico, né? O que é que vem por aí agora? Na Câmara Municipal aqui de Fortaleza, uma das primeiras coisas que devem voltar à pauta, que já foi pauta no ano passado, mas deve voltar a partir desse ano, é o passaporte vacinal. Esse tema foi motivo de audiência pública e de manifestação na Câmara de Fortaleza. Há uma divisão entre os parlamentares que são a favor ao passaporte vacinal e contra esse passaporte aí que o prefeito José Sarto mandou essa mensagem para a Câmara, mas essa discussão agora no final do ano passado acabou entrando em espera e deve voltar esse ano, em 2022. Lembrando que há o passaporte vacinal em vigor no estado do Ceará. Esse passaporte ele é um decreto, né, do governador do estado e vale para todo o Ceará. E esse da Câmara ele é restrito aos prédios públicos municipais, regidos pela prefeitura. Portanto, essa polêmica no âmbito da Câmara Municipal. Outra coisa que deve dar a tônica das polêmicas no Legislativo Municipal é a tarifa do lixo, a taxa do lixo, que também dividiu e também foi motivo de desgaste até para o prefeito José Sarto, porque ele mandou essa lei. Essa lei, inclusive, já foi aprovada e sancionada, mas uma outra mensagem deve chegar esse ano com mais detalhes para dizer, por exemplo, qual que vai ser essa tarifa, quem deve pagar, quem não deve pagar essa tarifa do lixo aqui na capital. E, por fim, o plano diretor que dá aí todas as perspectivas de organização urbana da cidade. Esse plano, ele precisa, por lei, ser discutido a cada 10 anos. Aqui na capital já está defasado, era para ter sido discutido na Câmara Municipal e junto com a sociedade civil em 2019, mas por conta da pandemia e todos esses atrasos, ele acabou não sendo discutido e o prefeito José Sarto também já falou que isso vai ser pautado já na volta do recesso legislativo, agora em fevereiro, e a expectativa acaba sendo essa, né? Além de eleições, todas essas pautas serão discutidas nas casas legislativas, tanto aqui da capital quanto na Assembleia Legislativa junto aos deputados. A gente vai acompanhar tudo isso e trazer as novidades aqui no Ponto Poder. Perfeito, Felipe. Muito obrigado pelas informações. Felipe trazendo uma lista extensa de pautas para a gente ficar de olho. Bem, agora a gente vai acompanhar a charge que o Tiagão preparou para a gente na edição de hoje do Ponto Poder. Vamos acompanhar aqui. É isso, tá aí, recado do Tiagão, que tem tudo a ver com um dos temas que já devem ser debatidos na Câmara Municipal, como o Felipe falou pra gente agora há pouco. O Ponto Poder de hoje vai ficando por aqui. Para não perder nada, continua ligado lá nas notícias de política no diariodonordeste.com.br. Aqui na TV Diário, a gente volta a se encontrar na próxima terça-feira. Boa noite e até mais. Até lá.